Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje, 16 de setembro de 2025, terça-feira, hein? Estamos nos aproximando do grande clássico dos milhões, Vasco e Flamengo, né? Vasco e os Urubus, os mulangos da Gávea. Vamos começar a falar sobre esse jogo, sobre a preparação do Vasco, sobre o que o Vasco está planejando e, é claro, o que o Templário gostaria que o Diniz preparasse para o Vasco contra o Flamengo, né? Vou botar na minha opinião aqui. São 38 anos acompanhando o Vasco da Gama, desde 1987. Tem que entregar a idade. 1987, Marcão Templário já gritava campeão carioca em cima do Flamengo. Tempo bom. Vamos lá, a gente vai falar bastante sobre esse jogo hoje, hein? Também vamos dar uma pincelada sobre o novo estádio São Januário, hein? Sobre a reforma, a modernização e ampliação do estádio São Januário. É essa semana que teremos anúncio. É essa semana que teremos notícia bomba. Mas antes da gente continuar, preciso mandar um abraço, né? Um abraço para o Manuel Messias, que está aqui sempre participando do canal. Obrigado, Manuel Messias. Continue opinando, escrevendo, falando, contribuindo sobre os vídeos aqui do canal, para a gente sempre engrandecer. E traz mais gente para o canal, né? Então tá, vamos lá. Agora aquele recadinho, né, que muitos não gostam, outros aceitam, enfim. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos do Templário. Mas isso é claro, se fizer sentido para você, né, meu irmão? Preparação do Vasco, né? Aqui tudo indica, isso é 99,99% de certeza, teremos Léo Jardim, PH, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga e o retorno do Lucas Piton. Essa será a linha defensiva titular do Vasco. Vejam bem, a linha titular do Vasco para fechar a temporada. Com os reforços de Robert Renan e Carlos Cuesta, somados a Léo Jardim, PH e Lucas Piton, essa é a linha de defesa titular do Vasco, que vai jogar pela primeira vez junta, né? Todos os jogadores juntos, contra o Flamengo, hein? Boa estreia para a nossa linha defensiva, que está precisando. O Vasco está cansado de tomar gols. Uma das defesas mais vazadas dos últimos 20 anos de Campeonato Brasileiro. Essa é a mais pura verdade. Vamos torcer para que dê liga, né? Que dê liga. PH, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton e Léo Jardim, para que a gente mude de uma vez. Dê uma virada nessa história ruim de ser defesa mais vazada ou uma das mais vazadas do Campeonato Brasileiro. O meio do campo, o Tietê ainda é dúvida. Aparentemente não tem mais nada de edema na coxa, mas o Vasco está com muito receio de perder o jogador para o restante da temporada. Difícil ele ser o titular. Acredito que o Tietê vai no banco de reservas para, se precisar entrar de segundo tempo. Essa é a mais pura verdade. Eu creio que o Hugo Moura, com certeza, volta de suspensão e volta dessa vez como primeiro volante, ao lado de Cauã Barros. Tendo em vista que Matheus Cocão se saiu muito mal, né, contra o Ceará, e o Paulinho está tendo poucas oportunidades e quando entra não está correspondendo. Meio para frente, Coutinho, com certeza, Ryan e Nuno Moreira. E na frente, aí entra um pouco da opinião do Templário, mas também entra o que eu acredito que o Diniz vai fazer. Não teremos Verratti. Não teremos Verratti dessa vez. Eu acredito que o Vasco entra com o David, que é um jogador que está mais adaptado, acostumado, entrosado ao Vasco. Fazendo então uma linha de 3, Ryan, Nuno e David. Para o segundo tempo teremos Matheus França, Andrés Gomes e Verratti como opções para daí sim dar aquela mexida do meio para frente conforme as necessidades de jogo. Para mim é essa a escalação que nós vamos ter, é a que eu estou torcendo. Acredito que é praticamente a melhor formação do Vasco. Praticamente a melhor formação do Vasco, porque Andrés Gomes ainda está chegando, está mostrando muito potencial, né? Matheus França também é um jogador que tem muita qualidade, e o Verratti é um baita de um centroavante, é um baita de um artilheiro que está em uma fase. Talvez já para mostrar que a idade está começando a pesar. Enfim, mas é um jogador que pode sim se recuperar e voltar a ser o grande Verratti que foi
em 2023, 2024, né? E também agora no início de 2025. Enfim, o Vasco tem mexida, é o que eu já venho falando. O Vasco agora com os reforços tem mexida de segundo tempo, não é verdade? Falando também um pouco mais dessa partida, a gente vai começar a estudar um pouco o adversário, né, os mulanos, os flamenguistas, né, o Flamengo, para poder trazer aqui algumas notícias do que o Flamengo está se preparando, né, em termos de escalação, possíveis desfalques, para esse jogo contra o Vasco. Com certeza absoluta, eu espero um jogo de abafa por parte do Flamengo, e um Vasco que vai ter que aprender a rifar a bola quando precisar, igual ele fez contra o Botafogo, né? Mas que no jogo de transição, no jogo de contragolpe, o Vasco vai ter que aproveitar e ser muito eficiente para mostrar quem é o Vasco de 2025, quem é o Vasco de Fernando Diniz. Vai ser um jogo muito interessante, muito tenso, muito nervoso, principalmente pelo lado do Vasco, porque a gente está precisando de resultados, né? Vamos relembrar aquela continha. Agora são 16 jogos que faltam para o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco continua precisando de 7 vitórias e agora um empate. Sendo que dos 6 jogos mata-mata, elencados sempre aqui na descrição do vídeo, a gente venceu o Sport, mas empatou com o Ceará. Tinha que ter vencido. Temos mais 4 jogos mata-mata, né? 2 muito próximos de acontecerem, que vai ser contra Vitória e Fortaleza. Então o Vasco, como ele não vence um jogo mata-mata, ele precisa compensar isso vencendo outras partidas. E por que não vencendo o nosso maior rival, o Flamengo, né? Por que não? Sobre São Januário, então, essa semana é a semana. A gente está aguardando pintar as notícias, o anúncio, quem sabe uma coletiva do presidente Pedrinho, confirmando a venda de 100% do potencial construtivo do Vasco da Gama, e já traçando, né, pelo menos expondo para a gente um início de um planejamento para começarem as obras, muito provavelmente em janeiro de 2026, né, e traçando para a gente também essa estratégia de jogos no Maracanã, Engenhão, Ilha do Governador, né, enfim, mostrando todo o planejamento 2026 do Vasco da Gama, 27, 28 também, né, que serão os anos que o Vasco vai ficar sem São Januário. Vamos continuar acompanhando. A confiança é grande por um grande anúncio nessa semana. A maior reforma, né, a maior obra estrutural da história do Vasco em termos de valores, que é a reforma, ampliação e a modernização do estádio de São Januário. 550 milhões de reais. Algo em torno de 550 milhões de reais. Beleza? Então tá bom, por hoje é só, pessoal, um forte abraço, e qualquer novidade a gente vai voltando, e nós vamos voltar bastante para falar do jogo do Vasco Flamengo, para falar do estádio de São Januário, e para falar, quem sabe, de avanços, né, na venda da SAF. O que a gente já vem falando aqui também há algum tempo, né, sobre aquela questão do fluxo de dinheiro, né, sobre essa questão de países emergentes estarem sendo beneficiados com a queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Tem muita coisa para a gente falar essa semana, e a gente vai ter que voltar aqui para comentar e conversar com vocês. Forte abraço, pessoal!